Olá a todos, estamos de volta com mais uma videoaula. Essa é a nossa terceira videoaula da temática Os Orixás da Umbanda. Bom, na videoaula anterior nós vimos então qual era a compreensão que aparece dos orixás em Zé de Moraes, e ali nós aproveitamos também o livro do Antônio Eliezer Leal de Souza, né, e complementamos essa compreensão de orixás que tinha então por meio do Zé de Moraes, Caboclo Sete Cruzilhadas, Pai Antônio e Orixá Malê. Então, basicamente, quando eles falam de orixás, eles falam de dois modos, né? Uma hora como forças divinas, que seria então os orixás aqui, né? Os oxás dessa cosmogonia africana que nós estamos nos apoiando, fazendo esses links. E outra hora eles falam como entidade de hierarquia superior, que seria esses Essá, né? Esses ancestrais divinizados nessa cosmogonia africana, né? Então, só para a gente perceber como que na Umbanda, né, essa percepção, né, essa compreensão dos orixás e dos ancestrais divinizados vai se construindo, né, e às vezes tomando só nomes diferentes de um autor para outro, né. No caso do Zélio, então era forças divinas e entidade daqui superior. Na aula de hoje, então no slide 2, e aqui a gente mostra que nessas entidades de hierarquia superior, então, foram estabelecidas 7 linhas, né, de vibrações que seriam trabalhar, né, desses orixás, porque os orixás, nessas manifestações de Deus na natureza, essas forças divinas manifestadas na natureza, elas se manifestam de N modos, né? Então, escolheu-se ali o Caboclo Sete Cruzilhadas e a cúpula astral da Umbanda escolheu então 7 linhas, né, que aparece lá no livro do Antônio Eliezer Leal de Souza, que seria Oxalá, que é dirigida por Jesus Cristo. Então nós vimos que Jesus Cristo não é Oxalá, né? Então a missão de Jesus aqui na Terra foi uma missão na vibratória de Oxalá, né, que está relacionado com a paz, serenidade, espiritualidade e a redenção, né, de nossas almas, tá? Aqui na Terra. E a linha de Ogum, dirigida por São Jorge, né? Então São Jorge não é Ogum, né? Mas o trabalho dele está na vibratória de Ogum e assim por diante, tá? Bom, no slide 2, a gente vai continuar então com essa reflexão, agora vendo um pouco o que o padrinho Juruá compreendia sobre os orixás. Então nós já apresentamos o padrinho Juruá em aulas anteriores, mostramos aqui essa coleção maravilhosa de livros que ele tem, tá? Dentro desses livros, em todos, né, o assunto do orixá aparece em um parágrafo ou em outro, tá? Mas tem um livro especificamente, que é esse que está sendo destacado aqui, que chama-se As Corporações Orixás. Aí sim, né, o assunto dele é basicamente os orixás, e ele fala de maneira mais aprofundada. Então nós vamos trazer alguns trechos desse livro, que nós consideramos mais importante para refletir aqui, vamos lê-los e vamos fazer algumas considerações sobre o que está sendo dito. Então na página 30 desse livro, ele já diz: vamos ao estudo resumido das corporações orixás. Então, o que seria corporações? Se nós formos no Aurélio, corporação pode ser associação de pessoas do mesmo credo ou profissão, sujeitas à mesma regra ou estatutos e com os mesmos deveres ou direito. Um outro, reunião de indivíduos para um fim comum, associação e agremiação. Nesse caso, essa associação de pessoas do mesmo credo e profissão, sujeita à mesma regra e estatutos, não cabe. Mas essa reunião de indivíduos para um fim comum é o sentido que ele dá aqui. Então, corporações de orixás é uma reunião de espíritos para um fim comum. Sempre tentando o quê? Não existe deuses orixás, não existe espíritos orixás, mas sim poderes reinantes orixás do divino Criador. O termo orixá é tão somente o título honroso. Lembra que nós falamos para vocês na videoaula passada, que da mesma maneira que a gente fala que um médico é doutor, um advogado é doutor, mesmo sem eles terem feito um doutorado na universidade, é como se fosse uma questão de respeito, né? Então aqui ele fala com relação a ser um título honroso de uma corporação com finalidades transcendentes, e dentro desse grêmio militam
por afinidades e temperamentos, espíritos arcangélicos, espíritos nobres angelicais, espíritos superiores, ou seja, espíritos de várias hierarquias. E é claro que aquele que tiver uma hierarquia maior vai liderando aqueles que estão na hierarquia mais abaixo, compartilhando das mesmas causas, objetivos e finalidades, obedecendo uma formação hierárquica e não um ser em si. Exemplo, não existe uma Iemanjá como espírito, mas sim uma corporação com um título honroso Iemanjá que acolhe diversos espíritos superiores elevados com missões sublimes. Bom, se a gente fizer um link agora no slide 4 com essa cosmogonia africana que nós estamos estudando do Marcelo dos Santos Monteiro, então o Zélio, né, juntamente lá com o Caboclo das Sete Cruzilhadas, o Pai Antônio, o Orixá Malê, entendia então o Oxá e os orixás aqui, tudo isso como força divina. Entendia como forças divinas o que a gente pode relacionar, né, com os Oxás e os orixás. Tá? O Padrinho Jeruá está substituindo o termo forças divinas por poderes renantes orixás do Divino Criador. Então, repara, modifica o título, mas a ideia que está por detrás é a mesma. Esses poderes renantes do orixás do Divino Criador são essas forças divinas manifestadas na natureza. Quando ela se manifesta na natureza como um todo, ela é chamada de Oxá. Quando ela se manifesta mais no psiquismo do ser humano, ela é chamada de Orixá, porque Ori vem de cabeça. Sempre tendo isso em mente, tá bom? No caso do Zé de Moraes e o Caboclo das Sete Cruzilhadas, o Pai Antônio e o Orixá Malê, esses ancestrais divinizados, né, que são espíritos que de alguma maneira representam, são representação viva dessas forças, né, por meio dos seus arquétipos, por meio das suas funções, por meio das suas ações no astral, nas suas ações no astral relacionado com o físico, nas suas ações no astral relacionadas com as suas atividades no próprio astral, enfim. Esses ancestrais divinizados eram chamados então pelo Zélio de entidade de hierarquia superior. O Padrinho Jeruá está chamando de corporações orixá, ou seja, há uma associação de espíritos que, por exemplo, que trabalham na vibratória de Oxalá. É uma corporação de Oxalá, tá? Então, essa tabelinha aqui que nós fizemos a partir do que nós discutimos do Zélio e do Antônio Eliezer Leal de Souza, no caso do Padrinho Jeruá, ela modifica um pouco, né? Então, aparece aqui corporação de Oxalá. Então, há uma associação de espíritos que trabalham na vibratória de Oxalá, que é dirigida por Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo seria o chefe maior dessa corporação e abaixo dela existiam vários outros, tá? A mesma coisa com os outros. Tem a corporação de Ogum, que é dirigida por São Jorge, a corporação de Oxó, dirigida por São Sebastião, e assim por diante, tá? Repara, no caso da mitologia africana, a corporação de Xangô ela é dirigida pelo próprio Xangô, porque lá na África Xangô foi um rei, tá? Ele foi um rei de uma cidade muito, muito importante lá, que hoje é o país da Nigéria, né? É um estado ali daquela cidade. Agora eu não me lembro do nome, mas teve uma videoaula atrás que nós falamos e apresentamos até no mapa essa cidade. Mas enfim, Xangô foi um rei. Então, nessa corporação de Xangô lá na África, pelo menos na época em que a mitologia foi criada e era mais divulgada, quem dirigia essa corporação lá é o próprio Xangô, esse próprio rei. Assim como na Europa pode ser um outro, entende? Ou seja, não importa ali quem está dirigindo. Você pode ter dirigentes locais maiores e dirigentes mundiais maiores, né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, no caso de Oxalá, um dirigente maior é Jesus Cristo, tá? Agora, para a nossa crença, que nós somos cristãos também, para outros que não são cristãos, eles podem atribuir, tá? Eles podem atribuir essa direção para um outro. Enfim, o importa então é que existe uma hierarquia, tá? E abaixo dessa hierarquia existe então outros que atuam nessa vibratória,
com objetivos específicos. Essa, então, seria a compreensão ali que está por trás daquela fala do Padrinho Juruá. Mas vamos continuar, que ele tem mais coisas para nos dizer. Na página 30, ele continua dizendo: observe que as lendas africanas nos passam orixás, todos, com tendências, virtudes, defeitos e vivências humanas. Nós já falamos isso, ou seja, essas lendas africanas, essas mitologias dos orixás, elas se assemelham muito com as parábolas evangélicas. E as parábolas contadas por Jesus, elas sempre tinham elementos da cultura local, justamente para quem estava ouvindo se sentir presente nas parábolas, compreenderem melhor as parábolas. No caso das mitologias africanas, isso também acontece, tá? Agora, a mitologia nórdica vai ter outros elementos, a mitologia grega vai ter outros elementos. Então, por que a gente estuda a mitologia africana e não a nórdica e a grega? Ora, porque faz parte da cultura brasileira a mitologia africana que veio por meio dos escravos trazidos da África por mais de 300 anos, né, gente? Então, quando a cúpula astral montou, né, a egrégora da Umbanda e estabeleceu as funções e o que seria feito na Umbanda, eles estabeleceram, então, que para compreender melhor o psiquismo humano e a relação do homem com a natureza, seria interessante que essa compreensão se desse por meio das mitologias africanas. Tá? Agora, é claro que não é ao pé da letra, da maneira que muitas vezes é feita por aí. Então, no caso da Umbanda, existe essas particularidades que nós estamos mostrando para vocês. Tá? Mas vamos continuar o que ele está dizendo. As lendas africanas nos passam orixás, todos com tendências, virtudes, defeitos e vivências humanas. Seriam espíritos, personalidades assim, ou seriam tão somente os arquétipos das forças agressivas da natureza presentes em nossa constituição física e espiritual que são assim? São as forças agrésticas terrenas da natureza que se apresentam a todas com temperamentos clássicos dos humanos, e não os espíritos que militam nas corporações de orixás. Por isso, ouvimos tantos dizerem que sou assim porque sou filho desse ou daquele orixá. Meu orixá me castigou. Eu vou cuidar do meu orixá para que a minha vida endireite. Depois que eu fiz a cabeça, sentei meu orixá, eu me curei. O meu orixá está trocado em minha cabeça, causando transtornos em minha vida. Então, todas essas falas, dentro dessa concepção que nós estamos trazendo ali dos orixás, ela não se encaixam, tá? Dentro de uma outra concepção, poderia até se encaixar, mas dentro dessa que nós estamos mostrando, não. Tudo isso são manipulações, magias efetuadas com os elementos da natureza e não com os espíritos que militam nas corporações de orixás. Então, quando manipulamos as forças da natureza, consideradas como orixás por muitos, em nossas vidas, seja que situação for, estaremos simplesmente equilibrando as forças elementares naturais necessárias ao nosso equilíbrio físico ou mesmo espiritual. Só isso. Então, nós temos elementos dessas forças da natureza em nós. Então, quando a gente trabalha com algum tipo desse elemento, por exemplo, a gente vai numa cachoeira e faz lá um cântico para Oxum, mentaliza, traz alguns elementos ali de Oxum, e nós então entramos em ressonância com aquela vibração positiva, né? Então tem que ser uma cachoeira que tem uma vibração positiva, né? Não é qualquer cachoeira que tem, mas se aquela lá tiver, tudo isso que foi feito também ajuda nesse processo. Então nós harmonizarmos então esse elemento Oxum, essa essência Oxum que existe dentro de nós, tá? E assim por diante, com Iemanjá e com as outras essências, outras forças elementais. Então o ser humano fica doente ou é ação, vai para frente ou para trás, é alegre ou feliz, sofre atuações negativas, está sob magias negras, é azarado pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pela sua moral, e não por estar endividado, em falta ou mesmo sofrendo influências sagradas orixás. Tá? Aí na página 42 ele continua dizendo o seguinte: para a Umbanda, a reverência às orixás se faz de modo discreto, por meio de práticas caritativas. Então, é isso que a gente já até deu algum exemplo de agora há pouco, nós falamos de Oxum. Tá? Então, na Umbanda, como é que a gente aproveita então, dessas energias dos orixás, dessas forças divinas atuando na natureza, que seria os Oxás, e atuando em nosso psiquismo, que seria o orixá propriamente dito? Por meio de práticas caritativas, de canto, né, que seriam os pontos, de orações, de oferendas, né, aí
Os guias vão nos ensinando quais são os elementos mais característicos de determinado orixá. Tradicionalmente também, a própria literatura vai mostrando quais são os elementos característicos de determinado orixá, que aquela vibratória é mais característica de Ogum, por exemplo, aquela outra é mais de característica de Xangô. Isso é um aprendizado que você vai fazendo muito na prática também, tá? Esses trabalhos, que nesse caso então seria elementos que os espíritos utilizam juntamente com a nossa participação, e eles muitas vezes que estabelecem quais são esses elementos, porque cada trabalho tem uma função específica, e eles utilizam daqueles elementos, trabalhando naquela força daqueles elementos para desfazer alguma coisa. Igual nós vimos o exemplo que o Antônio Lazelli de Souza deu na videoaula passada, tá? É um ato puramente magístico para se requerer algo, ida aos sítios vibratórios da natureza, então uma ida a uma cachoeira, a um rio, a um mar, correspondentes para harmonizações e captações de energias sublimes, mas sem contudo adorá-los, tá? Honramos com reverências aos sagrados orixás, para que haja uma interação fluídica de amor, agradecimento, irmandade e gratidão, ok? Aí no slide 7 ele continua dizendo o seguinte, na página 46, então a gente está pegando alguns trechos, tá? Então quem quiser ler na íntegra, eu recomendo que tenha acesso ao livro. Todos os seres humanos possuem os elementos da natureza em sua constituição, vibrando incessantemente por toda a sua vida terrena. Então todos nós temos essências dentro de nós, da água, da terra, do fogo. Do fogo nós temos uma temperatura interna característica, concordo? Então tanto é que o que vem a ser a febre, tá? É uma temperatura acima do normal. E qual que é a diferença então de uma pessoa que está viva e de uma pessoa que está morta? Uma pessoa morta, ela perde esse calor, perde esse fogo. Então nós temos o fogo, temos a terra, temos os ossos, né? Os ossos é o elemento da terra, compreendem? Então tudo isso faz parte de nós. E fazendo parte de nós, também está relacionado de alguma maneira com o nosso psiquismo. Lembre-se que aquela relação do espírito com a matéria, da matéria com o espírito, é uma relação bastante sutil, que ainda a ciência precisa aprimorar muito essa análise para compreender o que a gente está compreendendo aqui até esse momento, por meio dessas várias videoaulas que nós tivemos, tá? E agora, por meio da compreensão dos orixás, a gente vai aprofundando mais essa análise. Então, todos os seres humanos possuem os elementos da natureza em sua constituição, vibrando incessantemente por toda a sua vida terrena. Em cada ser humano, encontramos elementos naturais mais dominantes. Então, dentro dessa constituição, às vezes tem um elemento mais dominante e algum tipo de elemento. Então, a gente fala assim, aquele ali tem uma característica muito de Xangô, baseado em quê? Baseado na mitologia de Xangô que nós vimos e naquilo que nós estudamos, que os espíritos também nos apresentam, os guias nos apresentam, outras literaturas nos apresentam, a gente vai aos poucos compreendendo o que seria um psiquismo de Xangô, o que seria um psiquismo de Xangô desequilibrado, o que seria um psiquismo de Xangô equilibrado, a mesma coisa de Ogum. Então a gente vai aos poucos compreendendo isso. Então, em cada ser humano encontramos elementos naturais mais dominantes, que são agregados segundo a compreensão do espírito, e por consequência seria o que muitos dizem a presença do orixá na vida de uma pessoa. Essa presença do orixá é o magnetismo primário dos elementais que vibram em nossas vidas. Então, conforme a encarnação que nos encontramos, estaremos sendo irradiados, ou como muitos dizem, filhos de alguns orixás, pois as forças da natureza estão presentes em nossas vidas, de forma totalitária e decisiva, nos infundindo suas irradiações naquela encarnação necessárias à nossa atual evolução, que nada mais são que as próprias forças agrestes da natureza, presentes em nossa constituição e não a presença do espírito orixá em si, né? Então ali no slide 8, na página 48, ele vai continuar dizendo o seguinte: observe então que não é premente ter vindência ou mesmo consultar um guia ou protetor espiritual para sabermos que forças da natureza estão presentes em nossa compleição. Então não é urgente fazer isso. Aliás, isso tem gerado imensas confusões, pois em cada local que se vai, falamos que somos filhos de orixás diferentes, causando desconfortos e descrenças. Então o que se tem que fazer?
Basta estudarmos as características dos filhos orixás, disponibilizadas em livros, sites, blogs, com tendências africanistas, posicionarmos nossa compleição e querência determinantes, que com lógica nós encontraremos elementos agrestes da natureza. E além disso, né, dessas dicas que ele deu, nós temos, por exemplo, em cada casa em que você for trabalhar, você for um médium, né, ou que você for frequentar, terão os guias, tá? E às vezes os guias vão te dando alguma dica. Às vezes eles não falam logo de cara, filho, você é filho, né? Filho aqui entre aspas, que é uma força de expressão, né? De Xangô, filho de Oxalá, ou você tem Oxalá, Oxóssi e Obá na sua cabeça. Aí você, por meio dessa literatura que já tem disposta por aí, você vai estudando e vai entendendo. Bom, se eu tenho Oxalá na minha cabeça, Oxóssi e Obá, o que eu tenho que fazer com isso? Isso quer dizer o quê? Bom, vamos ver quais são as tendências mais negativas que eu tenho de Obá e vamos tentar equilibrá-las. Vamos ver o que eu tenho o que o Obá tem de positivo que eu posso colocar ela na minha vida. Vou ver o que o Oxóssi tem de positivo que eu posso colocar na minha vida. Ou seja, você vai saber disso para quê? Para fazer uma barganha com o Obá? Não é isso que se faz, né? Ou seja, isto, né, essas características dos orixás no nosso psiquismo é uma maneira de nós compreendermos, nos autoconhecermos psicologicamente. Tanto é que a psicologia analítica, né, a psicologia ali que tem como base Jung, ela estuda bastante a mitologia, né, só que ela estuda várias mitologias. Mas existem, e vocês podem encontrar cursos na internet, de estudos da mitologia africana por meio da psicologia analítica. Ele é muito interessante, que é uma maneira de nós nos autoconhecermos pelos mitos iorubás, tá? Então é nesse sentido que ele está falando aqui. Quem sabe futuramente alguém possa montar um longo questionário onde, por meio de uma série de anamneses, poderemos nos posicionar contra as forças da natureza presentes e regentes de nossa atual encarnação e nos entendermos em nossa compreensão. Mas precisamos deixar claro que na Umbanda, essa questão de orixá de cabeça, de frente, juntó, não caracteriza premência no que tange a formação mediúnica e espiritual de ninguém. Ou seja, isso serve para o nosso conhecimento. Mas não é algo que, se a pessoa não fizer, ela não pode participar de um grupo mediúnico, não pode participar dentro de uma casa de Umbanda. Não, né? No caso de Candomblé, isso é essencial. Tá? Na Umbanda não. Na Umbanda é interessante, é um complemento bacana para a pessoa se autoconhecer, conhecer a relação dela com a natureza, como que a natureza influencia, como que ela pode se aproveitar dessa interação para se desenvolver a sua saúde orgânica, a sua saúde psíquica, a sua saúde espiritual, ponto. Tá? Agora, isso não é uma condição necessária para que ela seja um médium de Umbanda, tá? Isso que ele está querendo dizer. Só caracteriza tendências, temperamentos, etc. Ou seja, seria o mesmo se fizermos um levantamento astrológico a fim de nos conhecermos melhor. Conhecer o orixá de coroa frente ao juntó só vai nos auxiliar a nos entender, pois saberemos quais elementos agrestes da natureza estão em evidência e, secundariamente, na nossa formação material, entendendo melhor nossas características temperamentais humanas e mais nada. No slide 9, já finalizando, ele vai dizer o seguinte: sabiamente, a cúpula astral de Umbanda, isso é muito importante ter em mente, tá, gente? Existe uma organização espiritual na Umbanda, não é à toa que ela veio à Terra, nós já estudamos isso na videoaula, quando nós abordamos a contextualização histórica da Umbanda, mas é importante sempre lembrar disso, tá? Então, a cúpula astral de Umbanda nomeou as 7 linhas de Umbanda, calcadas em tipos de trabalhos espirituais que norteariam a necessidade dos que viessem procurar os terreiros em busca da solução de suas mazelas. Isso é interessante. Aqui ele está falando, então, por que então que o Antônio Eliezer Leal de Souza trouxe no livro dele 7 linhas de Umbanda? Ele está falando, existe N orixás, N vibratórios, N forças divinas atuando no nosso psiquismo, e a cúpula astral de Umbanda então resolveu escolher 7 daquelas que seriam mais importantes no nosso atual estágio evolutivo de ser trabalhada, de ter-se então um terreiro de Umbanda para se trabalhar.
Foram então utilizadas forças divinas mais incisivas para que atuassem na problemática das demandas e querelas dos assistidos no terreiro de bandista. Outros poderes reinantes, orixás do divino criador, né, Oxum, Nanamburuque, Iewa, Logunidé, Obá, Oxomaré, Ossain, entraram e outros, tá? Ele cita aqui, mas existe outros, tá? Entraram em consonância vibratória com as linhas de excelso já definidas, onde os espíritos que atuariam nesses poderes, por afinidades, agiriam em benefício do próximo, mas não como linhas distintas, mas integradas nas já existentes e anunciadas. Assim foi feito, não porque o pai Antônio, aqui ele dá uma informação interessante. Ele fala então que quem trouxe essas 7 linhas de Umbanda foi o pai Antônio. Então quando o Antônio Elisé de Souza coloca isso no livro, ele não deixa claro qual foi a fonte. E a gente sabe que ele frequentou no tempo Nossa Senhora de Piedade. O padrinho Jorubá, ele também fez uma boa busca histórica sobre como se iniciou a Umbanda, teve contato com os descendentes do Zé de Moraes, e então quando ele fala isso, ele fala baseado nessa vivência que ele teve, tá? Então provavelmente ele tem uma fonte fidedigna do que ele está dizendo. Então quem trouxe foi o pai Antônio, tá? Não os anunciou na formação da Umbanda por desconhecimento, mas simplesmente pelo fato que as corporações de orixá só querem servir com simplicidade em tudo. Então não haveria sentido de você ter várias linhas de trabalhos na Umbanda que poderia confundir muito, já confunde com 7. Imagina se eu tivesse 17, 14, 21, ou seja, quanto mais tiver, mais complica, tá? Agora, isso não quer dizer que você, por exemplo, não pode ter uma firmeza de Oxum no terreiro, mas não há necessidade e vai ter poucas trabalhadores, caboclos de Oxum, por exemplo, trabalhando ali. Vai aparecer mais caboclos ou outros trabalhadores na linha de Iemanjá, que é a linha das águas, que vai englobar Oxum, Nanamburuque. Então, quando tiver um espírito que vibra mais na vibratória de Nanamburuque, ela vai vir ali na vibratória da linha de Iemanjá, tá? Quando for chamada uma linha de Iemanjá. Bom, existe N maneiras então desses trabalhadores de outras linhas se sintonizarem com essas outras linhas já citadas. Então essa é uma explicação interessante do porquê dessas 7 linhas. Bom, com isso a gente termina então, em linhas gerais, quais são a compreensão, né, que o padrinho Jorubá tinha dos orixás da Umbanda. É claro que o livro tem muitos outros detalhes, mas a gente só está dando uma geral mesmo, fazendo um link de uma visão com o outro, e principalmente com essa cosmogonia. E no final a gente pretende, depois que a gente abordar, ainda falta na próxima videoaula, o Roberto Peixoto Ramatiz, depois o Manuel Lopes, o Rubens Sarraceni. Depois então a gente pretende fazer algumas videoaulas sintetizando essas ideias e trazendo algumas análises de algumas mitologias africanas, baseado inclusive da psicologia analítica, né? A gente fez um curso sobre a mitologia africana e a psicologia analítica. A gente vai escolher ali alguns casos mais interessantes só para mostrar para vocês alguns exemplos, né, do que pode ser feito nessa análise da mitologia para o nosso autoconhecimento. Então até a nossa próxima videoaula, que vai ser sobre o Roberto Peixoto Ramatiz. Até lá!